Glória a Deus. Amém, irmãos, nós somos privilegiados, amém? Nós fazemos parte de um povo privilegiado em podermos cultuar ao nosso Senhor, amém? Nós fazemos parte de uma nação, irmãos, onde o Senhor, Ele tem manifestado a glória dEle. Nós fazemos parte disso, amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós nos rendemos ao Senhor. Senhor, nós nos rendemos à Tua vontade, ao Teu querer, pois o Senhor é santo, o Senhor é digno. Senhor, e nós sabemos que não há ninguém como o Senhor. Sabemos que não há ninguém como Tu, Jesus. Senhor, nós Te amamos. Senhor, nós Te amamos e Te convidamos, Senhor, mais uma vez. Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que o Senhor coloque os nossos ouvidos atentos à Tua voz, Senhor, pois nós precisamos ouvir a Sua voz. Senhor, nós queremos Te conhecer, nós queremos prosseguir em Te conhecer, porque o Senhor é santo, 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 santo. Declare a Ele nessa noite que Ele é santo e que não há ninguém que você ame mais do que a Ele, que não há ninguém que você deseje mais do que a presença dEle, pois Ele está neste lugar e Ele quer se encontrar com você. Ele quer se encontrar com você, porque Ele te ama e Ele te conhece mais do que ninguém. Ele te conhece mais do que você mesmo. Senhor, nós Te damos liberdade. Senhor, nós Te damos liberdade, Senhor, pois Tu és o amado da nossa alma, Senhor. Senhor, Tu és o nosso amado, Senhor, e nós bendizemos o Teu nome, pois não há ninguém como Tu, Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações. Que nessa noite o Senhor fale, Senhor. Senhor, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, eu seja um canal do Senhor neste lugar. Senhor, usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos que estão aqui dentro deste salão, que saíram ali do seu lar, Senhor, porque desejam se encontrar com o Senhor, porque desejam se relacionar com a Tua presença, porque anseiam pela Tua glória, Senhor. Senhor, e sabemos que quando nós clamamos, a glória do Senhor, ela vem. Então vem com a Tua glória, com o Teu vento impetuoso, Senhor, com a Tua chuva seródia. Senhor, vem inundando os nossos corações com esse amor que excede o entendimento humano, que nos leva a viver, Senhor, o infinitamente mais do que tudo que um dia pensamos, sonhamos ou imaginamos, Senhor. Senhor, rasgue os céus e vem, Senhor Jesus. Rasgue os céus e vem, Senhor, pois não há outro, nunca haverá outro como o Senhor, o nosso amado, o desejado da nossa alma, Senhor. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós Te amamos, Senhor, e nós Te convidamos, venha, venha, Senhor Jesus, venha, Senhor. Ah, Espírito Santo, ora la chile, me canta e ora la balassuri, ora la balais. Oh, Espírito Santo, a Tua noiva clama, vem, vem, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Ora la balassuri, ora la chile, me canta e ora la balais. Ah, Jesus, 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 majestoso, majestoso, Te amamos, Senhor, e queremos contemplar a beleza da Tua santidade, queremos contemplar a Tua glória, Jesus, queremos, Senhor, queremos contemplar a Tua glória, amamos ao Senhor, amamos ao Senhor. Te desejamos, Te desejamos. Ora la balassuri, ora le chile, me canta. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13, amém? Ah, Jesus, não há ninguém como Tu, Senhor. Não há ninguém
ninguém como o Senhor. Ora, lava, ela canta e ora, ele canta. Aleluia, amém. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. A palavra do Senhor diz assim: não vos tem vindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirás que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportar. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, você entendeu isso? Não vos veio tentação que não vos fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirás que sejais tentados acima do que vocês são capazes de suportar, mas também com a tentação fará um caminho para que você escape, para que sejam capazes de suportar. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Deus, Ele sabe a sua capacidade. Deus, Ele sabe do que você é capaz. Ele conhece você muito mais do que você se conhece. A palavra do Senhor nos diz que antes mesmo das palavras nos chegarem à boca, o Senhor já sabe tudo. Tudo. Ele sabe tudo sobre você, sobre mim, sobre a vida do irmão, sobre a vida do pastor Diógenes, da Valquíria. O Senhor, Ele sabe tudo ao meu respeito e ao seu respeito. Não tem nada do que passa na sua vida que o Senhor não conheça. Tudo que se passa na sua vida, o Senhor conhece. E nessa noite eu queria falar sobre alguém que também sofreu muito, que viveu dias difíceis, mas que nunca perdeu a sua confiança no Senhor. Irmãos, eu não vou ler, porque assim, é de Gênesis 37 a Gênesis 50 a história desse rapaz. Fala sobre a história de José. Quantos aqui já ouviram falar de José? Amém? Acredito que há um tempo atrás, na Record, teve uma minissérie sobre José. José foi um rapaz que aos 17 anos, ele estava com seu pai, e a palavra do Senhor diz que o seu pai o amava. José era órfão de mãe, a sua mãe havia morrido. E quantas vezes acontecem situações conosco que nós achamos que não somos capazes de suportar? José era órfão de mãe. Deixa eu pegar só aqui meu esboço aqui. No capítulo 37, ele estava com idade de 17 anos. José era um sonhador. Ele teve 2 sonhos. Um sonho dos feixes e o sonho das estrelas. Os irmãos de José odiavam José, mas o pai o amava. Eu acredito que Jacó, ele queria suprir a falta da mãe na vida de José, porque ele amava Raquel. Irmãos, mas o Senhor, Ele nos leva a ver essas histórias e a entender que nós somos capazes de suportar aquilo que tem vindo sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz lá em Coríntios que não vem para nós algo que nós não somos capazes de suportar. Às vezes aquilo que tem acontecido comigo e com você pode não ser semelhante àquilo que José aconteceu, pode ser pior, pode ser melhor. Mas Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar. Ele tem os meios de trabalhar na minha vida, Ele tem os meios de trabalhar na sua vida. E eu acredito que Jesus, nesses dias, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar o nosso comportamento em relação a quem Ele é nas nossas vidas. Porque Jesus, Ele é tudo em nós. E Ele é tudo para nós. Se existe algo que você mais tem que dar valor na sua vida, é a presença do Senhor. Hoje de manhã eu ainda falei que sem a presença nós não conseguimos viver, pois nós precisamos do Senhor para tudo o que a gente vai fazer. Tudo o que nós pensamos, até para pensar, você precisa do Senhor. E o Senhor, Ele vem aqui, Ele continuando essa história de José,
José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi lançado em uma cisterna. José não tinha mãe. José era para viver desacreditado, viver como vítima. Irmãos, o seu lugar não é o de vítima, o seu lugar é lugar de filho. E o Senhor preparou esse lugar para você. E nessa noite eu te pergunto, por que você está demorando para ocupar o seu lugar? Por que você não está no lugar que Deus quer que você esteja? Irmãos, Deus preparou desde a fundação do mundo um lugar para você, um lugar para mim. E o que nós estamos fazendo? Pagando de coitadinho? Será que nós estamos pagando de coitadinho como José fez? Como José que não fazia? Porque ele foi vendido para os midianitas, ali ele foi vendido lá para Potifar. Que história triste, né, irmãos? Mas não é essa a história que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. A história que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é que mesmo passando as diversidades, mesmo passando as dificuldades, mesmo passando pelos vales, Ele vai nos fazer mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque Ele nos amou a ponto de entregar o seu Filho por nós. Irmãos, e não tem ninguém que te ame mais nessa vida do que o Senhor. Não tem ninguém que morreu por você. Ninguém morreu por você, mas o Senhor, Ele se colocou de prontidão para vir aqui, para morrer por mim e por você. E quantas vezes você tem se sentido coitadinho, achando que, isso não aconteceu porque, irmãos, chega. Eu acredito que o Senhor, Ele quer nos despertar para ocuparmos um lugar que Ele preparou para nós. E não é qualquer lugar. É o lugar de filho. É lugar de filho. José foi vendido ali para o Egito. E toda a situação que ele passou, ele chegou num bom lugar ali, na casa de Potifar. Potifar compra ele. E a palavra do Senhor fala no livro de Gênesis que a casa de Potifar era abençoada porque José estava ali. Porque José estava ali, aquele garoto que foi vendido, que foi maltratado, que era odiado dos seus irmãos. Irmãos, para o pai de José, ele foi dado como morto. Mas o Senhor sabia onde José estava. O Senhor o colocou lá na casa de Potifar. Mas Deus não quer que você permaneça na casa de Potifar. Deus tem um lugar para você e esse lugar é muito maior e muito melhor do que o que você possa imaginar. Do que o que você possa imaginar. Deus tem um lugar para você. Mas você precisa se levantar e ocupar esse lugar. O lugar ao qual Ele preparou. O lugar ao qual Ele tem te chamado. Filho. Irmãos, aí José vai preso. Acusado de uma coisa que ele não fez. Porque Deus não o queria somente ali. Deus tinha um tempo para José ali. E Deus tira José dali e leva José para onde? Para uma prisão. Motivo de murmuração podia ser. Motivo de desgosto. Mas José continuou firme. E a palavra do Senhor nos diz que José cuidou de todos os presos ali daquele lugar. Irmãos, quando Deus tem um lugar para você, por mais que você parece que não vai conseguir alcançar, você vai alcançar. Você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Eu não estou sozinha, nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele está conosco. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós não tem como esconder-se do Senhor. Que por mais que você vá para um abismo, por mais que você se esconda, não tem como você se esconder do Senhor. O Senhor, Ele tem um lugar para mim e para você. Em meio a crises, em meio a dificuldades, lembre-se de quem é o Senhor na sua vida. Lembre-se de onde o Senhor te tirou. Lembre-se do lugar que Ele deseja te colocar. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. E nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Irmãos, isso é motivo
para você viver o resto da sua vida rindo para as paredes. Porque você é filho. Deus te constituiu para ser filho. Você não é escravo. Você não é condenado. Nós não somos condenados. E a palavra do Senhor nos diz que Ele não tem colocado sobre nós um jugo que nós não possamos carregar. Se está difícil, continua andando. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Salmo 126 que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará trazendo os seus feixes. Ele voltará com a sua colheita. Porque no Senhor o seu tempo não é em vão. No Senhor o seu tempo não é em vão. Todo o tanto de tempo que você gasta com o Senhor, irmão, sabe o que acontece? Isso é convertido em algo maravilhoso dentro de você. Sabe por quê? Porque não vai ter mais espaço para você se sentir abandonado. Não vai ter mais espaço para você se sentir rejeitado, para você se sentir deixado, para você se sentir magoado. Irmãos, não vai haver espaço, porque aonde o Senhor está, não há espaço para aquilo que não é da vontade dEle. Aonde o Senhor está, irmãos, é para frutificar. É para frutificar. E a palavra do Senhor nos diz que não tem como você frutificar um fruto bom e um fruto ruim. Ou você frutifica algo bom, ou você frutifica algo ruim. E o Senhor quer que você frutifique algo bom. O Senhor, Ele quer que você viva algo novo. Algo novo. O Senhor quer que você viva algo novo. Algo novo. Ele queria que José vivesse algo novo. Por isso Ele tirou ele lá da casa dos pais dele. Ele deu sonhos para José. E a palavra do Senhor diz que José se torna o quê, irmãos? Governador de todo o Egito. Vocês têm ideia daquele que foi jogado na cisterna? Daquele que foi acusado de assédio, que estava preso. Irmãos, ele se tornar governador do Egito. Irmãos, eu ouvi uma palavra, acho que do pastor Cláudio Duarte uma vez, porque quando o rei do Egito aqui, ele fala assim, mas quem que eu vou colocar que pode governar isso tudo aqui? Ele diz que ele imagina José falando assim, esse cara sou eu. Esse cara sou eu, sabe por que eu sofri muito? Eu passei por muitas dificuldades, mas eu sempre criei naquilo que Deus tinha confiado a mim. Irmão, e você tem que bater no seu peito e você tem que dizer, esse cara sou eu que vai vencer isso. Essa mulher sou eu que é capaz de suportar essa carga. Irmãos, vocês são capazes, nós somos capazes em Cristo que nos fortalece todos os dias. Irmãos, o simples fato de você levantar-se da sua cama é porque o Senhor quer que você vença o dia que Ele colocou diante de você. É o simples fato. Irmãos, o Senhor, Ele tem algo novo para mim, para você. É só você abrir os seus olhos. Sai desse lugar de onde você está. Não se permita permanecer dentro dessa cisterna ou na casa de Potifar, porque esse não é o meu lugar e o seu lugar. O Senhor, Ele nos fez para reinar junto com Ele. Reinar junto com Cristo. E o menor lugar que você tem que ocupar, irmãos, é o céu. Esse é o menor. Sabe por quê? Porque Deus tem algo extraordinário para nós. Ele tem algo extraordinário. Irmãos, hoje eu ministrei de manhã e eu falei sobre a mulher com o fluxo de sangue. Irmãos, é tremendo o que Deus faz quando você decide se levantar. É tremendo o que Deus pode fazer quando você decide se posicionar. Quando você não está preocupado com as situações que estão à sua volta. É tremendo o que Deus pode fazer. É maravilhoso demais. Não se conforme. Não permita se conformar. Mas permita-se viver algo novo de Deus. Porque o Senhor, Ele tem isso para a minha vida e para a sua vida. E eu quero ler lá em Gênesis. Deixa eu só achar o capítulo aqui rapidinho. Gênesis, capítulo
um instante. Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45, verso de número 7. José diz para os seus irmãos assim: e Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. E Ele me fez pai de Faraó, o Senhor sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te demores. Irmãos, eu acredito que desde quando José saiu ali da sua casa, desde quando ele foi vendido, desde quando tudo aquilo que ele passou, irmãos, ele esperava esse dia. Ele ansiava esse dia. E nessa noite eu quero te despertar para que você anseie pela volta do Senhor. Porque esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar e o Senhor vai vir. Irmãos, e o quanto vai ser maravilhoso você poder dizer: Senhor, eu estava te esperando. Eu estava esperando esse momento. Irmãos, e ele continua dizendo ali, no verso de número 24. Assim ele enviou seus irmãos e eles partiram. E ele lhe disse: vede para que não contendais pelo caminho. Verso 26. E lhes contaram dizendo, verso 25. E eles subiram então do Egito e vieram à terra de Canaã até Jacó seu pai. E lhes contaram dizendo: José ainda está vivo e ele é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. E eles lhes contaram todas as coisas de José, todas as palavras de José, que ele lhes havia dito. E quando ele viu as carroças que José havia enviado para lá, reviveu-lhe o espírito. E Israel disse: isso é o suficiente. José, meu filho, ainda está vivo, e eu o verei antes que eu morra. Irmãos, é grande demais e é maravilhoso demais aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Não deixe, não se faça limitado àquilo que Deus tem para você. Não se limite. Creia no Senhor. Creia no Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E eu tenho certeza que se você gastar a sua vida aos pés do Senhor, irmãos, a sua recompensa em estar junto com o Senhor será eterna. Eterna. Não desperdice o seu tempo vivendo aquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida. Viva a vontade dEle, por mais que esteja sendo difícil. Em Coríntios diz que Ele nos faz suportar. E eu creio nisso, sabe, irmãos? Eu creio nessa palavra. Eu creio no Senhor. Eu creio naquilo que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Não seja você um empecilho. Se levante do seu lugar. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. E vamos permitir que o Senhor, Ele ocupe o lugar dEle aí dentro de você. Vamos permitir que o Senhor, Ele seja a sua força no momento em que você se sente cansado. Amém? Senhor Jesus, nós oramos nessa noite. Irmãos, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e que você fizesse essa oração de entrega ao Senhor.
de entregar o seu caminho ao Senhor, de você confiar nele, porque a palavra do Senhor diz que o mais ele fará. Feche os seus olhos, Senhor, nós te convidamos, Jesus. Jesus, nós te amamos, Senhor. Irmãos, ele quer ouvir a sua voz. Oh, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor, levantando um clamor diante da tua presença, Senhor, para que nós venhamos conseguir, Senhor, a sair deste lugar, Senhor, muitas vezes que nós nos colocamos, que nós limitamos o seu agir. Senhor, não nos permita viver uma vida de limitações, mas nos permita viver o melhor que o Senhor tem para nós. Senhor, sabemos que a estrada é longa, Senhor, mas se o Senhor estiver conosco, as nossas sandálias não irão se desgastar, as nossas roupas não irão se desfazer, porque a palavra do Senhor diz que quando o Senhor está conosco, o Senhor nos faz capazes. O Senhor nos faz capazes, Senhor, de vencer o dia mal, capazes de vencer essa história que muitas vezes nós temos carregado, Senhor. Nós entregamos diante do Senhor nessa noite, Senhor, e declaramos que esse fardo, ele não pertence a nós, Senhor, pois a palavra do Senhor nos diz que o Senhor toma de nós o nosso jugo. Senhor, que nessa noite o Senhor possa tomar o jugo dessas pessoas que estão aqui, que desejam servir ao Senhor, que desejam se relacionar com o Senhor, que desejam amar ao Senhor de todo o coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, continue falando com o Senhor, querido, continue dizendo a Ele.
nessa noite. E que, se preciso for, todos os dias vocês declarem: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Até que o seu espírito se convença, até que a sua alma esteja convencida de quem você é filho. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, amém. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, amém. Que o Senhor seja com você. Os nossos